Fala pessoal, sou o professor Kleiber Melo e hoje, conforme solicitado, falaremos sobre regra de 3 simples. Vou estar falando das suas grandezas também direta e inversamente proporcionais. Ok? Então, depois da vinheta, me acompanhe aqui, pessoal. Ótimo, então vamos lá. Vamos falar sobre essa regra de 3 usando 2 problemas e mostraremos a grandeza direta e inversamente proporcional com esses problemas, ok? Primeiro, vamos relembrar, e falar sobre o que é uma regra de 3. A regra de 3 simples é aplicada quando temos 2 grandezas envolvidas, direta ou inversamente proporcionais, e queremos relacionar 2 valores correspondentes de cada grandeza. Então, se eu tenho 2 grandezas envolvidas, eu posso usar a regra de 3, que relacionando elas eu vou encontrar esse termo desconhecido. Então, vamos para o problema. Observe. Considerando que em um festival, cada 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados, quantas pessoas estavam presentes em toda a área de 800 metros quadrados? Então, primeiro, num problema que envolve regra de 3, devemos encontrar quais são as grandezas. Ótimo, eu tenho aqui pessoas e aqui metros quadrados. Então, vou colocar aqui um P representando pessoas e o M2 representando metros quadrados. Ótimo, identificamos as grandezas. Agora, vamos preencher essa proporção, essa grandeza, essa regra de 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o problema e ir preenchendo. Então, eu tenho 5 pessoas. Então, 5 pessoas está para 2 metros quadrados, que ocupavam 2 metros quadrados. Se for 800 metros quadrados, quantas pessoas ocupavam? Então, X. Aqui já tem um pronome, quantas pessoas, está aqui. Pronto, montei a minha proporção. Agora, a gente deve analisar se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Correto? Antes de multiplicarmos cruzado, como o pessoal fazem aí, encontra a proporção e já multiplica cruzado, devemos analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcional. Como fazer isso? Então, observe. Aonde tem a variável, eu vou colocar uma seta. Vou representar com a seta para baixo. Essa seta poderia ser para cima? Poderia. Ok? Faço uma seta simplesmente para ela me mostrar a direção da próxima razão. Esta fração, a direção dela, depende dessa seta aqui. Se essa seta for para baixo e ela fizer um caminho diferente, essa seta aqui será para cima. Então, ela só me dá um padrão o que vai acontecer com a outra seta. Ok, faço uma seta aqui então para baixo e agora observe que é a parte mais importante, onde vamos fazer a pergunta para ver se essa grandeza é direta ou inversamente proporcional. Se a seta fizer sentido contrário, a grandeza é inversamente proporcional. Se a seta tem a mesma direção, ela é diretamente proporcional. Então, observe. E como eu sei que o sentido da seta? O sentido da seta é o seguinte. Do 2 para o 800, aumentou aqui a proporção. Concorda? De 2 foi para 800. Se, quando eu fizer essa pergunta, a minha ideia do x for maior do que esse 5, então também vai aumentar
como aumenta aqui e aumenta desse lado da fração, desse lado da grandeza, elas são diretamente proporcionais. Esta é a ideia das grandezas e direto ou inversamente. Então, observem a pergunta. Vou partir daqui da variável e vou voltar para ela. Então, olha aqui, ó. 5 pessoas ocupavam 2 metros quadrados. Se for 800 metros quadrados, vão ocupar mais ou menos pessoas? Olha que 5 pessoas ocupavam 2 metros. Se for 800, vão ser mais pessoas. São mais metros quadrados, tem mais espaço, mais pessoas lá dentro. Então, esse x, eu sei que ele é maior que 5, ele tem mais pessoas. Então, como aqui do 5 para esse x é maior, aumenta, e aqui também aumenta, a seta tem o mesmo sentido. Ótimo! Se a seta tem o mesmo sentido, então posso agora resolver a minha regra de 3. Escrevo a minha primeira fração é igual à segunda, 2 sobre 800. Correto? Multiplico aqui cruzado, então eu tenho que 2x é igual a 5 vezes 800. Não vou multiplicar, porque eu já vou simplificar aqui. 400. Então, o x é 5 vezes 400. 5 vezes 4, 20. Então, são 2.000 pessoas. Ok? Vamos para o outro problema, então. Observe, abrindo completamente 6 torneiras, observem, 6 torneiras. Ótimo. Enche-se, olha lá, um tanque com água em 22 minutos. Se abrirmos apenas 4 torneiras, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Então, observe que quais são as minhas grandezas? Torneiras e minutos. Então, T para torneiras e M para minutos. Vou preencher, então, a minha proporção aqui. Eu tenho que 6 torneiras enche um tanque em 22 minutos. Se abrirmos apenas 4 torneiras, em quanto tempo X ficará cheio? Então, observe. Agora, novamente, eu faço uma seta. Vou fazer essa seta para baixo. E vou fazer a pergunta, mesma coisa. Observe, 22 minutos, eu preciso de 22 minutos para encher um tanque com 6 torneiras. 22 minutos com 6 torneiras. Se for 4 torneiras, eu preciso de mais ou menos minutos. Novamente, 22 minutos, eu preciso de 6 torneiras. E se for somente 4 torneiras? Eu preciso de mais minutos. É menos torneiras, mais minutos. Opa, aqui diminuiu e eu sei que esse x é maior que 22. Fez o sentido contrário. A grandeza é inversamente proporcional. Ótimo. Depois que deduzimos e vimos qual é essa grandeza, posso resolver o problema. Então, escrevo a fração onde tem a variável e essa grandeza que é inversamente proporcional, eu vou escrever ela aqui inversa. 4 sobre 6. Esse é o segredo da regra de 3, pessoal. Olha aí para vocês verem. Agora, o que eu posso fazer? Multiplicar cruzado. Antes de multiplicar cruzado, posso simplificar. Então, eu tenho que 2x é igual a 3 vezes 22. Posso simplificar novamente. Tenho 11 aqui. Então, 3 vezes 11. Vou precisar de 33 minutos com 4 torneiras. Correto? Então, valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.